Agora vamos falar de eleição, porque a semana já começou com uma nova pesquisa Real Time Big Data para aquecer essa corrida eleitoral. Vamos às intenções de voto para presidente da República. Esses números foram computados com eleitores aqui de São Paulo, tá bom? Primeira arte na tela, Flávio Bolsonaro pela primeira vez aparece num primeiro lugar, com 39% das intenções de voto no primeiro turno. Lula, 35%. Terceiro lugar aqui aparece Eduardo Leite com 5%, o mesmo percentual de Romeu Zema, do Novo. Aldo Rebelo, 2%, Renan Santos, 2%, não sabem ou não responderam, 7%, brancos e nulos, 5%. Lembrando que essa pesquisa foi feita apenas no estado de São Paulo. Agora a gente tem uma segunda arte das rejeições dos candidatos. Vamos ver o grau de rejeição deles? Aqui em São Paulo também, tá? Lula, 49% das intenções ali de rejeição, ou seja, não votaria nele. 49% desse público que foi ouvido não votaria no presidente Lula. 45%, que é uma rejeição alta também, não votaria em Flávio Bolsonaro. Eduardo Leite, 26%, Ronaldo Caiado, 25%, Ratinho Júnior, 24%, Romeu Zema, 23%, Renan Santos, 22%, Aldo Rebelo, 19%, poderia votar em outros 3% e não sabem ou não responderam 3%. A rejeição também é alta de boa parte ali dos candidatos da direita. Vamos analisar agora como é que está a situação do presidente Lula, né? Como é que os eleitores estão avaliando o governo Lula até agora? Ruim ou péssimo? 47%. Ótimo ou bom, 28%. Regular, 22%. Não sabem ou não responderam, 3%. Quando a gente soma o ruim ou péssimo com regular, né, a gente vê que o número sobe mais ainda e apenas 28% acham bom ou ótimo. A popularidade do presidente tem caído nos últimos meses. Vamos chamar os nossos analistas, então, o Acácio Miranda e Mano Ferreira. Mano, é muito importante a gente bater forte aqui, que é São Paulo, né? Que é um reduto realmente muito mais de direita e por isso que Flávio Bolsonaro também aparece mais à frente. E a rejeição de ambos continua bem alta, né? Exatamente, Márcia. São Paulo é um reduto historicamente antipetista, né? Mesmo no auge do primeiro ciclo de governo do PT, sempre foi governado por opositores ao PT. E isso acaba, a pesquisa reforça essa percepção histórica, essa condição do antipetismo presente no eleitorado paulista. Mas eu também acho muito importante destacar que as pesquisas são sempre um retrato do momento. E com um escândalo tão gigantesco, como é o caso do escândalo do Banco Master, se avolumando num ano eleitoral, é possível que nós vejamos uma bagunça nesse meio de campo até o período da campanha eleitoral propriamente dito. O imponderável está pairando no ar do ponto de vista eleitoral, porque o escândalo do Banco Master, caso a investigação prossiga, pode atingir diretamente os principais políticos do Brasil em todos os campos ideológicos. E isso pode vir a bagunçar as cartas e zerar esse jogo. Agora, Acácio Miranda, também tivemos uma pesquisa Datafolha, que foi divulgada no final de semana, onde aparece Lula e Flávio Bolsonaro no empate técnico. E o que me chamou a atenção foi o segundo turno com os outros candidatos, que apareceram tão parecidos ali quanto o Flávio Bolsonaro, os outros candidatos de direita. Ou seja, qualquer pessoa que for para o segundo turno com Lula também ganha ali uma margem parecida com a de Flávio Bolsonaro. Não está na hora, então, da direita repensar essa quantidade de candidatos e unir um pouco mais? Márcia, são dois os fatores. Primeiro, o que mostra essa quantidade de votos não é o candidato que está disputando, mas a figura contra quem se disputa. Estes votos são todos votos anti-Lula do que de Flávio, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Caiado ou quem mais figure nesse papel. Em segundo lugar, a direita e a centro-direita
farão uma união no segundo turno, porque no primeiro turno o nome Bolsonaro, a marca Bolsonaro, afasta muito dos eleitores moderados. Se o candidato fosse Tarcísio de Freitas, esse afastamento quase que automático não aconteceria. No meu entendimento, nós teríamos uma convergência dos candidatos de centro e de direita em torno da candidatura de Tarcísio, algo que a marca Bolsonaro não consegue alcançar. Porém, no segundo turno, esse movimento em direção a Flávio Bolsonaro será quase que por exclusão da grande maioria desses eleitores. Por isso, respondendo a sua outra pergunta, como fiz anteriormente, há um crescimento do candidato, seja ele quem for. Por isso que digo e repito, a união se dará no segundo turno e vencerá essas eleições quem tiver menos rejeição. Mais uma vez, nós teremos um presidente que será eleito muito mais por conta das falhas do seu adversário do que por um projeto de país.